Muito boa tarde, Santa Catarina, meio-dia e 31 minutos. Para você que acompanhou o Jogo Aberto SC de ontem, a carruagem virou abóbora, meu irmão. Tô eu de volta, Kalinka não tá apresentando hoje. Pois é, 22 de abril, muita coisa pra gente falar por hoje aqui. Tem bola rolando na Copa do Brasil e na Série B e muito mais. Olha aqui. Com mudança no meio de campo, Jeque encara time gaúcho para passar de fase na Copa do Brasil. No jogo de ida, com poucos titulares, derrota de 1-0. Ainda sem Eduardo Costa, Leão da Ilha recebe o Bragantino pela Série B. Então a gente vai procurar aí fazer alguns ajustes, né? Chape faz amistoso no Rio Grande do Sul. Paulo Baier é desfalque certo para a segunda rodada do Brasileirão. Paulo Roberto volta a jogar após um longo período no departamento médico do Figueira. Acreditar um pouco mais na gente, acreditar que a gente pode. E ainda, apenas 3 times da Série A têm um elenco 100% brasileiro. Porque a gente não tem uma margem para erros, né? E hoje tem também a escolha de mais um finalista do mês de abril do prêmio Luva de Ouro. Para fazer o programa hoje comigo, o polivalente, narrador da Band FM, comentarista Band SC, Claudionir Miranda. Eu conto sempre com a sua participação através da nossa fanpage no Facebook. É o facebook.com/jogoaberto. E para interagir também com a nossa equipe, você pode utilizar Twitter e Instagram, @jogoabertosc. Uma rápida parada e depois, na sequência, vem tudo por aí. Jogo Aberto Santa Catarina. Meio-dia e 34 minutos. Mais uma vez, muito obrigado, Santa Catarina, por estar ligado aqui conosco. E também, claro, sempre lembrando, você participa com a gente no Facebook, Twitter e Instagram. Combinado? Pois bem, a gente começa o programa de hoje falando sobre o Inter de Lages. Isso mesmo, o time que já está voltando definitivamente aos trabalhos. Notícia foi publicada no site oficial do Colorado da Serra Catarinense. Está aberta a temporada 2014. A notícia diz que marca oficialmente início do trabalho, tal. E essa primeira fase vai ser feita com um grupo de 12 a 15 atletas. E eles vão integrar uma excursão Inter da Serra, uma série de jogos contra equipes amadoras da região serrana, que vai servir como base para a observação de até novos atletas, de novos reforços. Para conversar comigo, meio-dia e 35 minutos, está ele, Claudionir Miranda. Claudionir, interessante essa excursão que traz outras cidades ali da região para perto do Inter, né? E tem um cara que conhece muito disso, de fazer o trabalho de olheiro, de pensar bons jogadores, Nazareno Silva. Já fez isso na temporada passada com relação ao Inter, na busca justamente do acesso à segunda divisão, à Série B do Catarinense, acabou conseguindo e agora vai em busca da Série A. Todos os catarinenses estão torcendo para que o Inter volte à elite do futebol catarinense. Digo isso porque é uma cidade super simpática, um clube super simpático e que realmente merece uma posição na Série A do Campeonato Catarinense. Vamos torcer para que esse trabalho venha a ser muito bem feito mais uma vez, como já foi no ano passado. O Inter está mudando o seu gramado, que era um grande problema lá do estádio municipal, o Vidal Ramos Júnior, o Tio Vida, como eles chamam agora, e esperamos que isso volte a acontecer e que o Inter realmente consiga fazer uma grande segunda divisão. Vai estar em Lages narrando jogos da segunda divisão esse ano também? Não houve acerto ainda, mas quem sabe? Opa, estamos em negociação, o contrato não foi renovado? Ainda não. Mas até o fim do ano deve sair alguma coisa? Pode ser. Agora está mais difícil porque temos Série A e B no Campeonato Catarinense, né? É verdade. Então, quando você tem 2 divisões, o trabalho fica maior na Band FM Fluminense. Mas tem certeza que foi muito bacana, né? O trabalho lá. Foi sensacional e, logicamente, se tivermos oportunidade, estaremos algumas vezes na Serra transmitindo jogos do nosso querido Colorado. Muito bem, Metropolitano ainda sonha, Claudionir, com a vaga na Série C. E quem fala pra gente o que o Metrô Bala vai fazer para tentar buscar essa classificação, a Série C do Brasileirão, ainda neste ano, é o presidente Marcelo Jorge. Bom, o primeiro passo é o nosso departamento jurídico, através do Domingos Muro, já está entrando com uma ação junto ao STJD e a CBF também, para mudar essa situação em relação ao craque na Série C. Acreditamos também que, por prudência, tanto a CBF como o STJD deveria adiar as 2 primeiras rodadas do campeonato da Série C até o julgamento que foi marcado para o dia 8 de maio. Então o nosso departamento jurídico não parou de trabalhar. Esse final de semana trabalhou em busca dessas soluções, então acreditamos já
temos um problema que tem feriado no Rio de Janeiro na quarta-feira. Então acreditamos aí na próxima quinta-feira boas notícias já, quem sabe com o adiamento das 2 primeiras rodadas, até a decisão final, que seria um julgamento no dia 8 de maio, né? E aí, Claudinho, como é que tu vê todo esse imbróglio? O Guarani de Palhoça que tá na Série D. Tá na Série D, isso é muito bom para o futebol catarinense. Agora o que eu vejo com relação ao Metropolitano é a dificuldade que o Metropolitano vai encontrar para conseguir vencer essa parada, para chegar à Série C do Campeonato Brasileiro. Deve se preparar, fazer um bom campeonato e aí fazer o quê? Realmente buscar o seu espaço. Mas vejo que na justiça vai ser muito difícil para o Metropolitano. Até porque eles estão mantendo no que eles entendem como coerência. O mesmo critério, né? perfeito. Critério. Mas é o mesmo critério. Então não dá para você... Do Fluminense. Justo. Então não dá para você discutir nesse momento se está sendo utilizado o mesmo critério. Se o outro critério fosse utilizado, aí sim, acredito que o Metropolitano pudesse ter ganho de causa. Vejo como muito difícil, infelizmente, para o futebol de Blumenau, para o futebol de Santa Catarina. Até porque se criaria uma grande celeuma, um questionamento muito grande no seguinte sentido. Pois é, pro Fluminense é um peso e uma outra medida? Sim. Por que deu para o Fluminense e não dá para o Metropolitano? Não, mas a situação é diferente. O Fluminense acabou permanecendo e o Metropolitano quer subir de divisão. Aí o craque permanece. Perfeito. Há muito tempo eu não vejo um ano para o futebol brasileiro com tanto problema judicial como esse agora. É verdade, tem razão, Cleide. Vamos falar agora de Série B do Brasileirão. Daqui a pouco a gente mostra também Copa do Brasil. Podemos mostrar? Começando pela Copa do Brasil, tá certo. É a primeira fase, o jogo da volta. Primeiro jogo foi lá no interior gaúcho, o Novo Hamburgo venceu por 1-0. O Jack, então, encara hoje, 19h30, na Arena Joinville, buscando essa classificação. Claudio Nira é aquela história, né? Não pode tomar gol de jeito nenhum, porque a situação que já é complicada fica ainda pior. E acredito que o Joinville vá para a próxima fase, se reunindo com o Chapecoense, com o Avaí, com o Figueirense, já a Criciúma está fora, caiu na primeira fase. Acredito que o Joinville faça seu papel hoje e vá para a próxima fase, vencendo o Novo Hamburgo. Resultado de 1-0 vai para pênalti, diferença de 2 gols sem tomar, isso que é importante, não pode tomar gols nesse momento o time do Joinville, como disse Gustavo. Espero que realmente o Joinville cumpra o seu papel, está mexendo o time técnico Emerson Maria, já vamos falar sobre isso, mas acredito sim o Joinville na próxima fase da Copa do Brasil. Série B, segunda rodada, é a estreia do Leão da Ilha em casa. Hoje, atenção torcedor para o horário, hein? 9h50, o Leão da Ilha se reencontra com o Bragantino. Reencontra porque são velhos conhecidos, Claudionir. O Avaí é em busca ainda dessa primeira vitória na Série B, não estreou tão bem lá em Natal. Qual é o maior problema para o Avaí hoje? O horário do jogo, na presença do seu torcedor, que acredito vá para o estádio para ver um novo Avaí. O Avaí que fez uma segunda fase do Campeonato Catarinense boa, embora com adversários com maior fragilidade técnica. Mesmo assim, o Avaí fez um bom primeiro tempo contra o América. Tivesse o Avaí aproveitado as chances, teria saído vencedor. Por incrível que pareça, mas tomou 3-1. É isso mesmo, o primeiro tempo do Avaí foi muito bom, segundo tempo muito ruim. Então que o Avaí consiga repetir o primeiro tempo e o Bragantino em casa vencer por 2-0. O time reserva do Náutico acabou cedendo o empate. Então é jogo com obrigação de vitória. Só lembrando o seguinte, campeonato e regularidade. O que se faz nos primeiros jogos está valendo tanto como o que se faz nos últimos jogos. Então a hora da vai tirar proveito e fazer o dever de casa. Então, olha só, você tá deprimido em casa aí. Terça-feira, depois de um longo feriado, voltar a trabalhar, principalmente o pessoal aqui que é funcionário público em Floripa, onde tem muitos funcionários públicos, em outras cidades do estado também. Peço para você aguardar um pouquinho e assistir na sequência, depois do intervalo. Prêmio Luva de Ouro está hoje sensacional. Dá uma olhada além do Luva de Ouro que vem por aí. Dentro de mais alguns instantes, assista ao noticiário mais completo do futebol catarinense. Figueirense volta a treinar depois da derrota para o Fluminense. Nervosismo atrapalhou o grupo na estreia. Maracanã, uma equipe grande, acho que a gente ficou um pouco nervoso por isso. Logo mais à noite, o time de Emerson Maria precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar na competição nacional. Os estrangeiros estão tomando conta dos campos brasileiros e se acostumando com o nosso jeitinho de jogar. Talvez quem observe um pouco mais o mercado nacional consiga trazer as peças que necessita do mercado nacional. O adversário é o mesmo, mas a situação é outra. Então a gente vai procurar aí fazer alguns ajustes, né? Todos os times de Santa Catarina, num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Voltamos com o Jogo Aberto SC, 12h44. E agora pra gente falar do Avaí, pois a estreia hoje em casa pela Série B do Brasileirão. E recebe um velho conhecido de bons e péssimos momentos. Bragantino, um adversário que traz boas lembranças.
Boas e más, na verdade, né? 25 de outubro de 2013, o Leão goleava a equipe paulista 3-0 e voltava ao G4 faltando 7 rodadas para o fim. Mas a partir desse lance, aos 20 minutos do segundo tempo, as coisas começaram a mudar para o time azurra. Héracles deixou o campo com lesão grave no joelho. O Avaí não se encontrou mais no campeonato e acumulou 6 derrotas seguidas. O sonho do acesso virou pesadelo e o ano terminou da pior forma possível. Mas isso é coisa do passado. O adversário é o mesmo, mas a situação é outra. É início de campeonato. O time de Pingo quer vencer a primeira para apagar a má impressão deixada na estreia. Então a gente vai procurar aí fazer alguns ajustes, né? Controlar a ansiedade, que é uma coisa que eu acho importante no futebol, até porque nós tivemos a possibilidade, né, de conseguir um resultado melhor. Eduardo Costa, que acusou uma fisgada na coxa direita antes do jogo em Natal, está praticamente fora. A dúvida é, Abuda ou Júlio César? A dúvida é de acordo com, como eu falei para vocês, com o jogo. De repente uma saída mais rápida do meio para o ataque. Vamos ter um adversário que marca forte no seu campo. Então vamos precisar de uma boa saída de bola. O time encaminhado com Diego, Bocão, Neres, Antônio Carlos e Eduardo Neto. Abuda ou Júlio César, Tinga, Kleber Santana e Diego Jardel, Marquinhos e Roberto. Pois bem, pode deixar aí congelada a imagem da formação, a provável do Avaí para hoje. Cláudio Onir Miranda sem o Eduardo Costa, Abuda ou Júlio César? O que você acha? Bem, pelo que ele falou, pelo que disse na entrevista, se for a saída mais rápida, talvez Júlio César é quem vá para esse jogo. E aí o Kleber Santana vai ser um pouco mais recuado, o Marquinhos um pouco mais adiantado para o Tinga flutuar ali pelo meio. Vamos verificar como é que essa equipe do Avaí vai se comportar. Hoje é dia de vencer, hoje é dia de vitória. Não tem outro resultado que possa interessar ao Clube Azul. Tem que respeitar o adversário que é o Bragantino. Claro que sim, com todo o respeito necessário, a Avaí hoje tem a obrigação de vencer. E o técnico Pingo também já falou sobre o Roberto, Cláudio, que quer ele mais como homem referência dentro da área, não quer saindo tanto, o que de fato acaba prejudicando a Avaí quando ele sai demais. Mas o Roberto tem essa dificuldade. Tem essa dificuldade. Roberto pode jogar um pouco mais pelas laterais do gramado. Agora, na referência, é complicado. Roberto é jogador para time que sai rápido, sai no futebol rápido contra golpe. E essa não vai ser a função do Avaí hoje, pode ter certeza. O Marquinhos talvez tenha que se aproximar um pouco mais, jogar um pouquinho mais à frente, para dar a possibilidade, então, de fazer parceria com o Roberto. Essa pode ser a situação do Avaí. Que eu repito, fez um bom primeiro tempo contra o América, não merecia derrota por 2-1 no primeiro tempo. No segundo tempo foi sofrível. E depois daquele vexame, aquele papelão na Arena Joinville na última sexta-feira, será que agora vai? Hoje tem jogo marcado, pelo menos, é Copa do Brasil. Entrou em campo na sexta, mas nem sujou o uniforme. Uma liminar retirou o adversário de campo com menos de 20 minutos de jogo. Restou ao Jack lamentar e se preparar para o compromisso de hoje contra o Novo Hamburgo pela Copa do Brasil. Na véspera desse jogo, 2 reforços foram apresentados. Volante Daniel Pereira e atacante Hugo. Um estava no São Bernardo, o outro no Bahia. Logo mais à noite, o time de Emerson Maria precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar na competição nacional. No jogo de ida, com poucos titulares, derrota de 1-0 no Rio Grande do Sul. Agora, com força máxima e com o calor da torcida, o Jack quer mudar essa história. Time encaminhado com Ivan, Murilo, Bruno Aguiar, Rafael e Wellington Saci, Naldo, Washington e Marcelo Costa, Francis, Edgar Júnior e Jael. Lembrando que quem avançar enfrenta na próxima rodada J. Malucelli ou Vitória. É um time ofensivo que vai colocar em campo hoje, não pode ser diferente porque precisa marcar gols, Cláudio Onir, mas sem esquecer, claro, daquela velha história. Um bom ataque se começa por uma ótima defesa. Mas tem um time muito bom, o Joinville, né? Um time que merece ser respeitado, um time que tem condições de partir para cima e buscar um bom resultado. Tem Jael como referência, um jogador que está encontrando o seu espaço. Edgar Júnior está jogando demais, gente. É um cara que realmente pode ser uma grande revelação para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Francis está tendo mais oportunidade nesse time. O Tartá visivelmente não está convencendo o técnico da equipe do Joinville, Emerson Maria, o seu próprio torcedor. E o Naldo é um cara que protege muito bem a zaga. O Wellington Saci é lateral ou não é lateral? Para mim, o Saci deixou de ser lateral. O Emerson Maria encontrou o seu espaço jogando na meia do Joinville.
Pois é, agora a respeito do regulamento da Copa do Brasil, sempre tem uma centena de dúvidas, Claudiani. Como é que funciona, né? Então, só pra gente refrescar a memória do torcedor, o que o Jack tem que fazer hoje para sair da arena classificado e o que não pode fazer? O torcedor tem que sempre lembrar que ele não pode tomar gol, porque aí complica ainda mais a vida do Joinville. Porque 2-1, por exemplo, aí você pega sempre o placar agregado. 2-1, quanto é que foi lá em Novo Hamburgo? Foi 1-0. Fica 2-2. Só que aí o Novo Hamburgo teria marcado um gol fora. E por isso o gol fora teria peso 2 e estaria desclassificado a equipe do Joinville. 3-1 em casa para o Joinville já interessa. No agregado fica 3-2 e o Joinville estaria classificado. Resumindo, 2 gols de diferença, a vitória do Jack. A vitória do Jack. 1-0 para o Jack, pênalti. Pênalti. 2-1, o Novo Hamburgo está classificado. Ou 3-2, perguntaria o Mané. Aí acaba dando Novo Hamburgo, mas o Joinville passa por essa. Clã, você que acompanhou e narrou para a Band FM Fluminense e Figueirense. Figueira te pareceu um pouco nervoso em campo? Me pareceu assustado. E assustou o torcedor alvinegro. Figueirense não conseguia acertar 3 passos consecutivos. Figueirense foi um time que sempre jogou de uma forma muito compacta, estava espaçado demais, sem conseguir fazer uma ligação do meio com o ataque, tanto que os jogadores não apareceram. Não apareceu o Dudu, não apareceu o Everton Santos. Lúcio Maranhão teve uma grande oportunidade, a primeira para o time do Figueirense, e desperdiçou, mas o Figueirense me pareceu assustado demais. Tomou um banho de bola, e se não fosse Thiago Volpe, 3-0, meu amigo, seria muito. Mas muito mais. É verdade, seria uma tragédia terrível, podemos colocar assim. E o Paulo Roberto, viu? Concorda contigo essa questão de nervosismo. A matéria da Kalinka Schutel. O Figueira, vai, Figueira. Mesmo com as belas defesas de Thiago Volpe, não foi possível evitar a derrota na estreia. O número de passes errados chama atenção. Mas para Paulo Roberto, que entrou no Maracanã depois de 76 dias fora tratando uma lesão, os erros podem ter sido consequência de um outro fator. Acho que assim, a estreia, até Maracanã, uma equipe grande, acho que a gente ficou um pouco nervoso por isso, entendeu? E talvez isso possa ser a causa do grande número de erros de passe. Certo é que Eutrópio vai ter uma semana cheia para treinar e uma possível mudança para o 4-4-2 pode acontecer. Será que um time mais fechado venceria o Fluminense? Não digo mais fechado, né? Mas eu digo com um pouco mais de inteligência. Acho que a gente pecou um pouco nesse jogo em querer equilibrar o jogo com o Fluminense. Acho que a gente devia jogar um pouco mais na nossa, fechar um pouco mais ali e buscar algum contra-ataque, assim. E para ajudar no ataque, Ricardo Bueno deve deixar o departamento médico esta semana. E por que não atuar no jogo de domingo, lá na Arena Barueri, em São Paulo? Acho que é isso, acreditar um pouco mais na gente, acreditar que a gente pode e querer jogar. Paulo Roberto entrou e acrescentou, Claudiani? Entrou e acrescentou muito. O Figueirense ficou mais compacto no meio que faltava. E aí ele jogou um pouco mais, o Figueirense conseguiu acertar alguns passes. Paulo Roberto é um cara que realmente tem tudo para ser titular no time do Figueirense. Na Chapecoense, trabalho na segunda-feira de Páscoa já passou, né? Na segunda-feira de feriado de Tiradentes. Pois é, na segunda-feira de feriado de Tiradentes para Chape, só trabalho para os reservas. 2 dias depois da estreia no Brasileirão, os reservas da Chapecoense entraram em campo nesta segunda-feira, no Noroeste Gaúcho, para enfrentar o Ipiranga de Erechim, que disputa a Série B do Campeonato do Rio Grande do Sul. Gilmar Dalpozo aproveitou para observar os recém-contratados e alguns reservas. Vitória de 1-0, gol de Leandro de pênalti. Contra o Coxa, no último sábado, o time atuou com 3 volantes e apenas um meia de ligação. Será que isso agradou o técnico da Chape? Esse esquema pode mudar? Com a palavra, o comandante do Verdão. Defensivamente, sim. Ofensivamente, lógico que a gente fica refém, porque são jogadores que são mais de marcação. Então, nós ofensivamente a gente não teve essa produtividade. Mas aí é um risco. Se eu quiser jogar com mais um meio, um atacante, tem um risco muito grande também de ficar vulnerável. Então eu procuro buscar sempre o ponto de equilíbrio da equipe. E a Chapecoense, Claudio, que teve apenas 4 finalizações certas nessa partida do Coritiba, muito um pouco para um time que joga em casa, que era a vitória, né? E eu esperava mais de Chapecoense, logicamente, já falou o treinador, com relação ao sistema ofensivo da Chapecoense, foi muito falho. Defensivamente, nós conhecemos a Chapecoense, ela joga bem, mas em casa vai ter que buscar melhores resultados. Senão, a tendência é o quê? É aquela só de brigar para não cair. E no Criciúma, um desfalque importantíssimo para o próximo jogo, que é contra o Goiás.
E o fantasma da arbitragem continua junto com o Criciúma. No Catarinense foi favorecido e no começo da Série B, um lance que poderiam ser interpretadas 2 infrações. 2 pênaltis a favor do Criciúma. Se é obra do destino ou não, o Tigre quer superar logo esse momento e se agarrar ao trabalho e às oportunidades que surgirem. Por isso, a diretoria procura agora um terceiro goleiro para disputar a vaga com Bruno e Galato. Ainda não se falam em nomes para a posição. Em compensação, o Caio Júnior já vai ter reforços para o próximo compromisso do Tigre. É que só agora o volante Rodrigo Souza e o atacante Cristiano devem ter condições de atuar, devidamente registrados no BID. Há uma notícia que Paulo Baier fica de fora do próximo jogo por conta de uma dor crônica no tornozelo. Bola pra frente e pensamento no futuro. Mesmo assim, é difícil ficar com a sensação de que a estreia poderia ser com vitória. Envolve muita coisa, 3 pontos ou 1 ponto. Então não se pode deixar por isso mesmo. Alguém tem que ser punido. Não pode, não é possível. Falar em Claudio, meu Deus do céu, o cara não enxergou aquela penalidade ali? Jesus amado. E aqui, ó, pesou demais para o time do Criciúma, que fez um bom primeiro tempo, jogava mais do que a equipe do Palmeiras, estava muito próximo, seria o segundo gol do Criciúma, tranquilizaria. Aí o que acontece? Esse lance, impressionante, rapaz, poderia concorrer à luva de ouro, meu amigo. Primeiro fez uma falta, já seria pênalti. Na sequência, a luva de ouro pelo pênalti aqui, ó. Olha lá, olha quem é aquela, olha só. O cara tá de frente, o cara tá olhando o lance, o braço tá longe do corpo, visivelmente, se o árbitro não viu, o cara que tá lá atrás deveria ter visto. Mas a arbitragem entende isso. Infelizmente, o Criciúma começa prejudicado e foi para quem mais pesou a arbitragem nessa largada, foi para o Criciúma. Pois é, rapaz, ó, enquanto não tiver recurso TV pro futebol, a gente vai ficar nessa discussão eterna. Os caras acham charmoso, né? Ficar, que não dá discussão na segunda-feira e tal. É charmoso pra quem não paga salário de jogador, né? Pra quem não investe no time. Aí é charmoso demais. Você imagina o Criciúma poder ter uma Sul-Americana, por exemplo, e deixar de ter a Sul-Americana por 1, 2 pontos. Esse lance aí pesa demais. Vamos agora falar, Claudionir Miranda, 12h e 56 minutos, dos estrangeiros que invadiram o Brasil por conta da questão salarial, Questão né? econômica, logicamente. Pois é, todos os países sul-americanos, com exceção do Brasil, vivem um momento complicado. Traz isso, muitos jogadores estrangeiros pra cá. Apenas 3 times brasileiros não têm jogadores de outros países, apenas brasileiros. 2 de Santa Catarina, a matéria de Kalinka Schutter. Os estrangeiros estão tomando conta dos campos brasileiros e se acostumando com o nosso jeitinho de jogar. Difícil encontrar times da Série A sem um gringo. Opa! Chapecoense, Figueirense e Goiás são os únicos com elenco 100% brazuca. Talvez quem observe um pouco mais o mercado nacional consiga trazer as peças que necessita do mercado nacional. Então a gente tentou trazer o máximo de jogadores que a gente conhecia, porque a gente não tem uma margem para erros, né? A gente tem que minimizar os erros. Então a gente está conhecendo os jogadores, a gente erra menos. Sei que o Figueirense, assim, tá tranquilo com os brasileiros que tem, mas pode sim vir a, talvez depois desse período de Copa, contratar algum estrangeiro. E possivelmente pro segundo semestre a gente deve trazer algum jogador de fora do país também. E parece que virão ainda mais gringos. Segundo a antropóloga Carmen Real, que há 10 anos estuda a circulação de jogadores pelo mundo, o interesse vai além do futebol. A atração dos jogadores sul-americanos pelo Brasil se dá muito em função do salário e também da ideia de vitrine, que é uma categoria que eles usam muito. Hoje o Uruguai é o país que mais exporta jogadores. Mas a Série A em solo catarinense tem apenas um gringo, um hermano. Todo jogador estrangeiro quer jogar aqui, né? Eu acho que tem muito argentino também que estão jogando aqui, mas tem que ver todo. O tema de salário, o tema de la Copa que está muito perto. Para o Figueira, o valor do salário ainda não é um fator relevante. A média salarial gira em torno de 30 a 40, 45 mil reais, que é o salário normalmente desses estrangeiros no país de origem. É de 15 mil dólares a 25 mil dólares. Então, os patamares para nós seriam os mesmos. Para um clube grande, que a média salarial vai para 60, 70, 80 mil reais, com certeza compensa eles contratarem estrangeiros. Tem técnicos que apoiam a presença deles. E são jogadores muito profissionais, determinados, então eu vejo só coisas positivas. Outros têm cautela. A minha experiência particular de trabalhar em outros clubes e também dos outros dirigentes é que você só pode contratar um estrangeiro a partir do momento que você já tenha seguido, tenha certeza
da capacidade, da facilidade de ambientação desse atleta. Fato é que eles estão chegando. Em 2012 eram apenas 15. Neste ano, até o final de janeiro, 42 estrangeiros já estavam inscritos. E a tendência é essa migração aumentar. Não há como negar que as fronteiras nacionais estão se tornando mais tênues, e inclusive, né, no que diz respeito à circulação de jogadores. Vai da matéria, hein, Clônia? Baita matéria, realmente é uma situação que é verídica, nós estamos vendo isso. O Figueirense que teve sérios problemas com estrangeiros. Quem veio acabou não correspondendo em nada. Aliás, o brasileiro passa por um momento terrível, hein? A Vila Nova e Atlético Goiânia fizeram uma briga pelo Marcelo Nicásio. Pelo Marcelo Nicásio? Coisa linda. Aliás, desculpa, pelo Toscano. Pelo Toscano. Toscano. Tá certo, agora vamos então de prêmio Luva de Ouro aqui no Jogo Aberto SC. Rir ou chorar? Eis a questão. Não perde essa, olha aí. O futebol é um turbilhão de emoções. O que em um momento parece que vai ser pura alegria, de repente muda. Agora como que chora? E vira tristeza. Aí vira alegria de novo. Agora sorri. Como que chora? Aí vira tristeza outra vez. E muitas vezes os responsáveis por essas mudanças são eles, os goleiros. No jogo entre América de Natal e Avaí, o Fabinho estava feliz achando que ia pegar o Diego de surpresa. Aí o Diego defendeu e o Fabinho ficou triste. Mas o Max estava cara a cara e ficou feliz achando que ia fazer o gol. Ih, filho, como que sorri? Mas o Diego fez nova defesa. 2 seguidas do goleirão do Avaí. O Chico também estava felizão, livre de marcação, achando que ia marcar de longe pro Curitiba. Mas Danilo defendeu tranquilo, aí o Chico ficou triste. E pra fechar, Rafael Sobis recebeu pertinho do gol e estava feliz achando que já estava feito. Mas Thiago Volpe no Figueira fez ele ficar triste rapidinho. E aí, qual a defesa da rodada? Filho, como que sorri? E aí, Claudinei? Criticado demais pelo torcedor havaiano, eu acho que as duas defesas, na sequência do Diego, foram excepcionais. Eu fico com o Diego. Também fica o goleiro Diego, então, tá na final do mês de abril pro prêmio Luva de Ouro 2014. Valeu, Cláudio Miranda, parceiro, um grande abraço. O Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. Chora não, menino. Agora vai sorrir o Diego. Olha lá, ele tá voltando amanhã. Valeu, rapaziada. Grande abraço. Tchau.